E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de cristianismo. Para quem não sabe, eu sou o professor Gael, tá? Ou Vinícius, vocês chamaram de Vinícius, que é meu nome, né? Enfim, que Gael é meu apelido. E hoje nós vamos ver, continuar, né, a aula de cristianismo. Lembrando que cristianismo, que a teologia, as religiões devem ser vistas como religiões e não como ciência, mas elas andam lado a lado, certo? Nós hoje temos, infelizmente, muitas pessoas que veem como ciência e cometem erros gravíssimos por causa disso. Ok? No máximo pode ser vista como arte, mas não ciência, tá? Porque ela é subjetiva, ela não é objetiva. Vamos lá. No caso aqui nós temos, vamos continuar o cristianismo evangélico, protestante e pentecostal, tá? Então se você for de qualquer uma das vertentes, evangélica, pentecostal, testemunho de Jeová, Mormon, enfim, você é desse grupo aqui, você veja essa aula aqui que vai ser uma continuidade, beleza? Se você for do grupo católico, aí eu vou ter uma outra aula que eu irei preparar, aí você veja a aula, né? Mas se você quiser ver essa aula aqui também pode ver, não tem problema nenhum, ok? Porque as duas estão meio que ligadas, né? Então vamos lá. Porque tem vários cristianismos, né? Tem o cristianismo católico, tem o cristianismo protestante, né? Então a gente divide assim para ficar mais didático, beleza? Bora lá. Ah, essa aula aqui é sobre Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? Que nós vimos na aula passada, nós vimos que os cristãos usam a Bíblia, né? Os evangélicos usam Bíblia. E sim, vamos começar com Gênesis, tá? Origem do mundo, ok? Já devo lembrar, avisar vocês que a história, né, os nossos historiadores fazem calendários baseado em povos, culturas, ou seja, em períodos, eles dividem em períodos. E por que eles fazem isso? Eles dividem em períodos? Para ficar mais fácil a compreensão da história. Eu vou mostrar para vocês por que existem alguns arqueólogos e historiadores que dizem que o nosso calendário está errado. Eu defendo essa ideia que o nosso calendário está errado. Eu não, o calendário eu só uso porque todo mundo usa, mas assim, eu sei que ele está errado, tá? Então a gente sabe que vários períodos da história estão com data errada e calendários errados, tá? Então os historiadores acabam usando por convenção para facilitar, mas estão errados porque eu vou mostrar para vocês só em dois capítulos da Bíblia só em dois capítulos, que é o Gênesis capítulo 1 e 2, já estamos no ano 7000. Já, só em dois capítulos. Só em dois. E os historiadores acham que Noé foi há 2000 anos atrás. E tipo, eu mostrando para vocês que em dois capítulos já foi 7000 anos atrás já. Só em dois capítulos. Então vamos lá. Se eu mostrar a Bíblia inteira, que vai ficar muito grande, vocês vão ver que vai passar de 3.000 isso aqui. 30 mil, perdão, vai passar de 30 mil anos isso aqui. Então vamos lá. A origem do mundo, vamos começar com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, certo? É o Velho Testamento primeiro, depois vamos para o Novo, certo? Legal. Então, segundo o cristianismo, o mundo foi criado em 6 dias, lembra? E o sétimo dia descansou, correto? É isso que está escrito na Bíblia e é isso que os cristãos falam, ok? E qual foi o profeta que escreveu Gênesis? Foi um profeta que escreveu. A resposta é Moisés. Sim, por mais que Moisés não viveu no período de Gênesis, ele é, vamos dizer assim, um tataraneto, né, desse período aí, né? Mas ele recebeu, né, a inspiração divina e escreveu. E o que é essa inspiração divina? É o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade, né, que algumas pessoas falam que é um anjo, mas é o Espírito Santo, ou seja, ele vem para inspirar você, né? Então todos os profetas recebem o Espírito Santo, ok? Pois vejam, qual que é a função de cada um? Por mais que sejam um Deus só em pensamento, mas são três deuses, são três pessoas diferentes. Nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é chamado de Filho do Homem, na Bíblia várias vezes. Nós temos o Yahvé, ou Elohim, como os judeus chamam, que vocês traduzem como Jeová aqui no Brasil, que é o Ancião de Dias, que é o Pai Eterno. E nós temos a terceira figura, que é o Espírito Santo, que muitas vezes é simbolizado por uma pomba ou uma ave flamejante, que é ela que inspira as pessoas, tá? Não sei informar muito sobre o Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo tem um nome que se chama Ramiá, mas eu mesmo não sei se isso é verdade ou não, tá? E o Espírito Santo, segundo alguns grimórios, algumas pessoas que estudam, né, pesquisa, tanto ali
do Vaticano, de outras religiões, dizem, né, que tem um aspecto mais feminino, que simboliza a justiça, mas eu não sei dizer, não sei, não tem informação do Espírito Santo, então eu não sei, eu posso até estar falando besteira aqui, então eu não sei, tá? Mas o que eu sei do Espírito Santo é que ele inspira pessoas, ele derrama o dom de línguas para quem é pentecostal, e ele ilumina pessoas. E ele sempre vem com um símbolo ele sempre representa a justiça, traz iluminação e sempre vem como uma ave, ou geralmente é uma pomba, mas pode ser uma ave flamejante, uma ave ardente, emitindo luz. É só isso que eu sei. Agora não sei dizer sobre características, se é mais masculino, feminino, como que é, não sei dizer. A Bíblia não mostra muito. O máximo que eu posso dizer é que alguns acreditam que o nome do Espírito Santo seja Ramiá, o que eu não tenho certeza também. Isso eu não tenho certeza. Vocês podem encontrar em alguns grimórios antigos nisso aí. Então vamos continuar Gênesis aqui, tá? Vamos chegar nesses 7.000 anos que eu falei. Bom, Moisés, né? Para quem não conhece Moisés aqui, ó. Só um detalhe, para quem está fazendo essa aula aqui, tá? Essa aula é para homeschooling, é gratuita, ok? Sem fins lucrativos. Sinta-se à vontade para fazer, você, aluno, pai, mãe, qualquer idade, tá? O conteúdo daqui é pensado para realmente ser didático, ensinar, ser bacana, ser uma coisa costumeira, sabe? Como se você se sentisse em casa mesmo. Então, essa é a ideia aqui, ok? Então, vamos lá. Então, Moisés, vocês sabem que ele abriu o Mar Vermelho, certo? E, segundo os historiadores, arqueólogos, dizem que teve um período aqui na Terra que, de fato, aconteceu alguma coisa aqui, uma inundação, alguma coisa assim, que o Mar Vermelho ficou um período seco, né? Tipo, ele se abriu e ficou seco, mas eles não sabem mais do que isso. A minha opinião, sinceramente, né, para quem é religioso, eu acredito que é o período que tem Moisés aqui, mas eles não sabem mais do que isso. Mas sim, de fato, teve um período que o Mar Vermelho abriu um caminho, que os arqueólogos dizem que abriu um caminho ali, mas só, eles não sabem mais do que isso. Eu vou citar uma parte importante. Algumas vertentes do cristianismo acreditam no Enoque. Lembra do Enoque? O Enoque aparece em Gênesis. O Enoque foi um profeta que Deus revelou das coisas que iam acontecer, gostou tanto do profeta que o arrebatou. O Enoque, ele é anterior a Noé e ele foi fiel a Deus. Ele é bem do comecinho ali do mundo, certo? Alguns historiadores dizem que ele foi retirado da Bíblia, que a Igreja Católica por algum motivo retirou ele da Bíblia. Era por questões de poder, então tirou. Mas também eu não sei dizer muito mais do que isso. Então tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito pelo seguinte, pelo fato de que ele cita Cristo, Messias, e por tudo que ele fala está alinhado com a Bíblia. Então eu acredito por causa disso. Mas Enoque é uma outra história. Eu só citei Enoque aqui pelo seguinte. Ele está em Gênesis, vocês vão ver, não nesse capítulo, mais para frente. E o Enoque, no que ele escreve no livro dele, ele cita Moisés. Ele cita Moisés como uma ovelha, né? Que as ovelhas passaram o mar, que o grande rio, o mar, se abriu e as ovelhas passaram, e vieram animais ferozes e as águas cobriram esses animais ferozes. Ele está se referindo a Moisés. Ele falava por símbolo, ou seja, então ele simbolizou Moisés e os judeus que estavam saindo do Egito como ovelhas. Né? E os animais ferozes seriam os egípcios que foram cobertos pelas águas. Então ele cita, por isso que eu também acredito, né? E, enfim, eu citei ele por causa de Moisés. Então Moisés é o que escreveu Gênesis, legal. Moisés é o autor de Gênesis. Moisés foi um profeta chamado por Deus para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto rumo à terra prometida de Canaã. Por terem os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés, ele não os testemunhou. Foi como eu falei, ele não testemunhou os eventos, mas ele escreveu, ele foi inspirado, tá? Geralmente quando é inspirado é pelo Espírito Santo, né? Até onde a Bíblia nos mostra, pelo menos é o Espírito Santo. Mas o que impede de um anjo que seja cristão, porque existem anjos cristãos e existem anjos que não são cristãos, é bom vocês saberem disso. Os anjos cristãos, ou seja, que servem a Cristo, também, já que eles são santos, eles também podem inspirar, acredito eu. Já que são santos, seguem a Cristo em espírito e verdade, né? Ok. E lembrando que todos os anjos que servem a Cristo, em verdade, também são seres espirituais que são santos, ou seja, espíritos santos. Ok?
Então vamos lá, continuando a nossa análise aqui, a nossa ideia. Bom, em Gênesis no capítulo 1, quem estuda a Bíblia vai saber. Lembra quando que fala que no primeiro dia Deus falou, haja luz e houve luz, criou a luz? Ok, primeiro dia, legal. No segundo dia ele fez separação entre água e terra, separou as águas da terra, lembra que está na Bíblia? Ele separou, certo? No terceiro dia ele começou a criar os primeiros musgos, as plantas, né, os vegetais. Ele começou a criar os primeiros vegetais, os musgos, as plantas, né, as algas ali. No quarto dia ele fez a separação entre dia e noite, ou seja, ele criou a lua, o sol, os luminares, estrelas, separou, né, bonitinho ali. No quinto dia, começou a surgir os animais, ou seja, primeiro foi os animais aquáticos, desde ali dos crustáceos, os animais do fundo do mar, depois os peixes, aí começou a vir os animais répteis, né, que antigamente na Bíblia não cita anfíbios, mas a gente subentende que tem anfíbios ali também. Então, ou seja, começa a citar répteis, as grandes baleias, certo? E aí, até chegar nas aves, né, nos mamíferos, e aí tem o homem no sétimo dia, que seria o último dia, porque o mundo foi feito em 6 dias, e o sétimo, como está aqui, Deus descansou. Ele abençoou, santificou e descansou. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Deus descansou no sábado. O sábado foi colocado por descanso porque Deus descansou, por isso que Deus abençoou o sábado. E existe um outro motivo porque tanto os judeus quanto os evangélicos descansam no sábado. Existe um outro motivo. É porque o sábado é o dia onde tem maior trevas. E exatamente o fato de você descansar sábado, além de você manter a sua saúde física, você também evitar as trevas, o contato com elas. Então, quando você descansa, você evita esse contato. Ok? Então, o sábado ele é um mandamento, sim, de fato. Ele é diferente, por exemplo, dos católicos, que vai ser o domingo, porque no catolicismo o sol simboliza Jesus, então por isso que o sol, como é o domingo, o primeiro dia, então por isso é domingo. Mas, por exemplo, para os evangélicos e para os judeus, é o sábado, porque Deus abençoou o sábado, ok? E o sábado é um dia para Elohim, ou seja, um dia para Yahvé, para o Deus Pai, entendeu? É um dia para o Deus Pai, ok? Esse dia é o dia que ele descansou, ele abençoou. Pense assim, é como se Deus tivesse feito assim. Todos os dias da semana você trabalha e no último dia você descansa. É mais ou menos isso. Pensa hoje você trabalhando, você indo trabalhar ou indo estudar. Né? Você está indo lá estudar ou indo trabalhar. Para quem é adulto, está indo para a empresa trabalhar. E para quem é criança, adolescente, às vezes está lá fazendo um curso, indo para a escola, alguma coisa assim. Ele já fez isso. Então você trabalha 6 dias e descansa o sétimo. Então ele já deixou um dia para descansar. Né? Isso é uma forma de todo mundo que é trabalhador descansar. É um jeito bacana. Ok? Mas também tem essa outra questão de que o sábado, o sétimo dia, veja, cada dia da semana é relacionado a um planeta. Pode ver que em muitos idiomas é assim. No português até que não. Mas nos outros idiomas do mundo todo, basicamente, cada dia da semana é um planeta. Então, domingo é o dia do Sol, segundo o dia da Lua, terça o dia de Marte, quarto o dia de Mercúrio, quinta o dia de Júpiter, sexto o dia de Vênus e sábado o dia de Saturno. E o que acontece? Você pode ver que se você pegar em inglês, espanhol, em outros idiomas vai ser assim. No português é diferente, mas nos outros idiomas vocês vão ver que é assim. E o que acontece? Sábado é o dia de trevas. Saturno simboliza trevas, ou seja, a escuridão. É o dia que está mais propenso a ter conflito, ter briga, ter dinheiro exagerado, entre outras coisas. Então, é mais por causa disso, tá? Então, o sábado, o pessoal usa tanto para descansar, mas também nesse sentido de ficar longe do mal. Podem ver quais são os dias da semana que o pessoal vai pra balada, que vai encher a cara, que usa droga. É o quê? Geralmente é sábado, sexta, é tudo final de semana. Se vocês repararem. É o dia da bagunça, é final de semana, não é? É por causa disso, é o dia que tem maior trevas, é o dia que os anjos que são trevosos têm mais força. Então é uma forma de você evitar. É igual o 3 da manhã. Por que é você acordar 3 da manhã? 3 da manhã é o horário de maior trevas, então você acordar justamente para você orar, para você ficar atento. É mais por causa disso. No islamismo, por exemplo, é sexta-feira, porque sexta-feira ocorre muita, vamos falar assim, adultério, muita luxúria, então é o dia que tem muita trevas, entende? E assim por diante.
ok? Vamos continuar aqui. Olha essa frase aqui, é do Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. O que ele quer dizer aqui? Para o Senhor, ou seja, para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, enquanto para Deus é um dia, para nós, humanos, né, os meros mortais, são 1000 anos. Para nós é 1000 anos, para Deus é um dia. Então, quando Deus fala aqui que ele criou a luz em um dia, foram 1000 anos. Quando ele fala que ele separou os céus e a terra, foram mais 1000 anos. Então, temos 2000 anos. Quando ele criou os primeiros seres vegetais aqui, também foi 1000 anos. Então, foi 3000 anos. Aqui é criação do Sol e da Lua, mais 1000 anos. Temos aí 4000 anos. Ok? Lembrando que estamos calculando de acordo com Deus. Ok? E assim por diante, ó. No quinto dia, 5000 anos, criou-se os animais. No sexto dia, 6000 anos. E depois, no sétimo dia, foi mais 1000 anos, que foi um dia de descanso. Foi um dia de descanso para Deus, que para nós foi 1000 anos. Ok? E se vocês prestarem atenção, como ciência e religião andam lado a lado, vocês vão ver que tudo que Deus faz tem um porquê por trás, tem uma ciência, tem uma filosofia. Veja, no começo do mundo foi criado o quê? Teve o quê? O Big Bang. O Big Bang foi uma explosão que criou o quê? Luz. Primeiro dia. Separação da água da Terra. Estava tendo a formação dos planetas, ok? E se vocês perceberem, existe um processo de evolução. Ou seja, Deus criou tudo, mas também existe uma evolução. Vocês conseguem entender? As pessoas ficam brigando entre evolucionismo e criacionismo e não tem por que brigar. Se vocês prestarem atenção, Deus fez um processo evolutivo aqui, ó. Surgimento da galáxia, criou a luz, separou, ó, o oceano e a Terra, é aquele período que estava bem vulcânico o planeta, estava em formação. Se vocês verem aqui, na Bíblia não cita, mas vocês podem ver que é um processo evolutivo. Deus começa a formar primeiro o quê? Ele forma ali as bactérias, os fungos, aquelas células bem pequenas, os micro-organismos, aí forma as plantas, as algas, e aí começa a evoluir. Ó, no quarto dia, segundo alguns astrônomos, né, pesquisadores aí, quem estuda astrofísica, a Lua teve um período que colidiu com a Terra, senão não ia surgir a Lua. Existiam duas terras. Na hora que a segunda terra colidiu, gerou a Lua. Ela foi espedaçada, ela bateu, ela se chocou com a Terra. E nessa época ainda não tinha basicamente ser vivo, só tinha planta no máximo. Então, formou a Lua. Vejam. Claro que os cientistas não afirmam 100% isso porque eles também não sabem, né? Imagina eu também não sei. Eu tô indo pelos que os cientistas falam e o que a Bíblia está falando. Aí veja que interessante. Então, ali, ó, Deus fez um processo evolutivo, se vocês prestarem atenção, ó. Ele criou tudo, ele é o criador de tudo, e ele fez um processo evolutivo. Porque a ciência, ela classifica Deus como energia, e Deus muitas vezes se cita na Bíblia como um fogo flamejante. E fogo, na ciência, é traduzido como energia. Fogo é energia, né? Inclusive, alguns cientistas até colocaram a fórmula de energia para representar Deus e representando Adão como se fosse um próton e a Eva como se fosse um elétron. Depois a gente vai explicar isso mais tarde. E vem aqui, depois ó, do reino vegetal, do fungo ali, começou, ó o processo evolutivo aqui, no ano 5000 aqui, ó. Nós temos aqui, surgiu primeiro ali as esponjas marinhas, aqueles crustáceos, aqueles seres do mar ali, das profundezas, os moluscos, aí foi subindo, ó, peixes, foi passando os anos, aí dos peixes temos os anfíbios, temos os répteis, na Bíblia cita algumas versões os répteis, tem Bíblia que eu não sei por que a tradução não cita, aí cita as grandes baleias, as aves dos céus, aí cita os mamíferos, e aí chega em nós aqui no homem, tá? A única coisa é que a Bíblia cita que Deus vê nós humanos como animais, com o nosso corpo animal, ou seja, só que nós não viemos do macaco. Isso é o que os cientistas falam. A Bíblia deixa claro que nós não viemos do macaco. Nós somos um outro ser, uma outra criação, uma outra espécie. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e não dos animais. Os anjos é que possuem uma aparência que lembra os animais. Agora, por exemplo, nós humanos fomos feitos à imagem de Deus, é diferente. Mas existe uma evolução sim, se vocês repararem aqui comigo. A única coisa é que a Bíblia realmente mostra que nós temos um aspecto animalesco, somos animais,
Mas nós não viemos do macaco. Isso está bem claro na Bíblia, isso aí. Agora eu vou dar uma opinião minha bem sincera aqui sobre Adão e Eva. Para, acredito eu, isso aqui é uma opinião minha, é um achismo meu, isso aqui eu não tenho certeza, é um achismo. Ah, para o cálculo estar mais próximo com os historiadores e arqueólogos, acredito eu que Adão e Eva surgiu no final do ano 6000, próximo do ano 7000, antes de entrar no sétimo dia, porque foi a última coisa que Deus fez foi o homem, que a Bíblia deixa claro que foi a última coisa que ele fez foi o homem, né, desses dias aqui. Então, acredito eu que foi no final do ano 6000 indo para o ano 7000, que aí Adão e Eva viveu no período do ano 7000, acredito eu. Tá? Então, no final do ano 6000 foi criado Adão e Eva e no ano 7000 eles viveram, acredito eu. Porque a Bíblia mostra que Adão e Eva viveu bastante, eles viviam muito tempo. Não é que nem hoje que você vive 60 anos, não, viviam bastante, né? Muito acima dos 120, muito mais. Enfim, e o sétimo dia realmente descansou. É o que faz sentido, pelo menos para mim, tá? E que faz mais sentido, está mais próximo da ciência também, ok? Mas lembrando que religião não é ciência, devemos vê-la de maneira diferente, ok? Uma coisa que é muito errado que as pessoas fazem hoje em dia, mistura política com religião. Não mistura, gente, não mistura. Existe política com religião? Existe, mas não mistura. Quando você for estudar a Bíblia, não mistura com política. Agora, se na política é termos cristãos, aí tudo bem, legal, bacana, eu apoio também, eu sou a favor. Mas não mistura política com religião, né? Não mistura teoria social com religião, que não faz sentido. Então, como eu falei para vocês, vocês sabiam que o nosso calendário e dos historiadores estão errados? Isso aqui não é simplesmente uma opinião minha. Existem muitos pesquisadores e historiadores que afirmam que o nosso calendário está errado. A gente está usando um padrão só para saber as épocas, para ficar mais fácil. Enfim, nós estamos usando internacionalmente o calendário romano, que é o calendário da Igreja Católica, que hoje nós estamos em 2022. Esse é o calendário que nós estamos usando. Mas existem outros calendários, existem outros documentos que mostram outras idades, né? E até mesmo em outras religiões. Mas o que acontece? Existem muitas culturas, muitos povos que não tinham um sistema escrita, né? Eles só tinham a língua falada, o que dificulta a gente saber as idades, né? Então dificulta muito. Então vamos lá. Como eu falei, ciência e religião andando lado a lado. Antes de vocês analisarem aqui, atenção nessa frase aqui. Estamos contando os períodos de acordo com a Bíblia e não como está nos calendários, tá? Então isso aqui é 7000 antes de Cristo, de acordo com a Bíblia e não como os calendários, tá? Nós estamos contando de maneira diferente para vocês entenderem. Então veja, primeiro dia, 1000 anos. Teve o período pós-Big Bang, pós a criação do mundo, surgiu a luz. O segundo dia, 2000 anos, a formação do planeta Terra, a separação ali né, da Terra, da água, dos vulcões, aquele período bem pré-histórico mesmo, né? Ah, aí no terceiro dia foi o período do surgimento das primeiras espécies de vegetais, bactérias, fungos, esses seres aí. O quarto dia foi o dia que teve a criação dos luminares, da separação das estrelas, né, luz e tudo isso. O quinto dia, foi aí mais 1000 anos, né? 5000, ó, vai aumentando, ó, de 1000 Foi o período de surgimento dos primeiros animais aquáticos. Então começou a ter os primeiros animais aquáticos aí, né? Ali as esponjas marinhas, os crustáceos, moluscos, aqueles bem das profundezas mesmo, e subindo. E foi criado répteis, que algumas versões da Bíblia citam répteis, né? E aí, foi surgindo outras espécies. Isso aqui também eu vou falar que é um achismo meu, porque de fato existiram dinossauros, foram encontrados fósseis de dinossauros. Então, de fato, existiram. Assim como existe mais de uma espécie de ser humano que os cientistas já provaram isso. Por exemplo, o Homo sapiens e o Homo neanderthal já são duas espécies diferentes. Então, o que acontece? Acredito eu, tá? Isso aqui é opinião minha, é achismo meu, que os dinossauros, que os grandes répteis que a Bíblia cita, talvez tenham surgido nesse período aqui, do ano 5000, que é a época pré-histórica mesmo. 5000, que ainda não tinha Adão e Eva, ainda não tinha os humanos aqui ainda. Só tinha animais. Então acredito que era esse período aqui, de 5000 anos.
Opa, tive que dar uma pausinha para beber água, minha voz estava falhando aqui. Enfim, então acredito eu que quando a Bíblia cita, algumas versões cita, né, dos grandes répteis, né, e grandes mamíferos, acredito que seja esse período aqui, que esse período aqui ainda não tinha os humanos, tá? Então ainda não existia, ok? E aí no período de 6.000, no sexto dia, o período de seus 1.000 anos, ainda teve a criação de novas espécies de animais. Aí acredito eu onde foram surgindo as demais espécies. Pelo menos é o que a Bíblia nos dá a entender, né? Evolução das espécies até chegar no Homo sapiens e o Neandertal. Agora, o que eu não sei dizer é se Adão e Eva é o Homo sapiens ou se é o Homo Neandertal. Aí eu já não sei. Aí já não, já é pedir algo que eu não tenho como saber. Mas assim, essas duas espécies existem, né? No caso, o Neandertal existiu, né? Mas o Homo sapiens existe até hoje. Então, é bem provável que seja um desses dois, ok? E para fazer sentido, faz sentido, como foi a última coisa que Deus fez foi criar Adão e Eva, então é provável que foi no final do ano 6.000. E aí Adão e Eva viveu no período do ano de 7.000, que é o sétimo dia, que é o que faz sentido. Bom, e aí, como eu falei para vocês, por que que muitos historiadores dizem que está errado a nossa história, ela tá só mostrando quem ganhou as batalhas e tá com as datas tudo errada? Exatamente por causa disso, ó. Só que, ó, eu tô no capítulo 2 de Gênesis. Eu tô no 2, capítulo 2. Eu tô ali indo pro capítulo 3. E já foi aqui, ó, 7.000 anos antes de Cristo. Já foi 7.000 anos, só que em 3 capítulos. Olha o tamanho da Bíblia. Né? O Velho Testamento, o pessoal vivia tudo 900 anos, 800, 700. Aqui, eu tô já em 3 capítulos, já no ano 7.000. Então, se vocês forem acompanhar comigo o Gênesis, desde o começo, a gente vai passar de 30.000 facinho isso aqui. Então, vamos lá. Criacionismo ou evolucionismo? Como eu falei, a Bíblia é os dois ao mesmo tempo. Deus é sábio, toda a ciência e criação provém dele. Ou seja, segundo a própria Bíblia, Deus criou tudo e fez um processo de evolução durante os dias. Podemos perceber a evolução, que nem eu falei. Primeiro ele criou ali ó, o reino vegetal, certo? Os vegetais, os fungos, musgo ali, as algas ali. E aí, né, os protozoários, bactérias, enfim. E aí, ó, criou os animais aquáticos, né, aqueles moluscos, aquelas esponjas marinhas. E daí, ó, criou os peixes, os grandes répteis. Ele fala répteis e grandes répteis. Os grandes répteis, acredito eu, que são os dinossauros que ele está falando. Aí, as aves, os mamíferos e, por último, os humanos. Ok? Então, tem um processo de criação e evolução ao mesmo tempo aqui. É ao mesmo tempo os dois. Deus criou tudo, porque Deus é pura energia, e com a pura energia dele teve o processo de evolução das espécies também. Ok? Agora faça essa pergunta, que é bom para vocês refletirem, tá? Eu já fiz essa pergunta e também me questionei. Por que existem tantos universos e planetas se foi Deus que criou tudo? Ora, Deus é muitas vezes ele é citado como pura energia. E ele tem poder sobre tudo, todos os universos. Ora, tudo que Deus cria tem uma função, correto? Deus não cria uma coisa para ficar ali à toa sem sentido. Não. Tem uma função, tem um significado e tem um porquê, certo? Tem um sentido. A própria Bíblia nos mostra que existem céus. Antigamente não existia a palavra dimensão, então eles traduziam como céus. Né? Então, ou seja, dimensões. Cada céu é traduzido como uma dimensão, dimensões, e existem seres, anjos, não necessariamente anjo, porque a Bíblia também nos dá a entender que existem outros seres que não são anjos, e eu não estou falando de demônios, estou falando de outros seres que estão espalhados pelos céus e astros. Astros são planetas, tá? Então, por exemplo, faça essa pergunta: por que existem tantos universos e planetas se foi Deus que criou tudo? Certo? Cada céus na Bíblia é citado como dimensão. Cada dimensão vai elevando o grau, ou seja, nós vivemos numa dimensão 3D. O que é isso? Altura, largura e profundidade. A quarta dimensão é o tempo, então já temos uma quarta variável. Quinta dimensão, sexta dimensão, temos universo paralelo, multiverso. Segundo alguns, dizem que existe um outro universo que é semelhante a esse. Alguns cientistas, só que eles não conseguem provar, então fica tudo a teorias. Então, o que são esses seres que não são anjos, né? Tem os demônios que a gente sabe que existe aí, mas além deles, o que tem além deles que a Bíblia cita, ou pelo menos dá a entender que existe, né? Então faça essa pergunta aí.
E agora eu vou mostrar para vocês a aparência fake news e a verdadeira dos anjos. Essa aqui é a aparência fake news. Essa aqui que vocês estão vendo é tudo fake news. Anjinho bonitinho que parece humano com um parzinho de asinha, isso aqui é tudo fake news, isso aqui. Porque a Bíblia é bem diferente. Para vocês pegarem, tem uma passagem da Bíblia que inclusive descreve como que é Deus, como que é Jesus, com algumas aparências, né? Por exemplo, Deus, Yahvé, ou Elohim, ou Jeová, como vocês chamam, Deus Pai, ele é descrito como uma tocha viva. Ele tem uma cor de bronze, uma cor mais escura, uma cor bronze, cabelos brancos como a neve. Jesus, quando ele nasceu aqui, ele nasceu com uma aparência meio parda. O Espírito Santo aparece como uma ave, uma pomba ou então uma ave flamejante, ardente, como se fosse fogo. Enfim, e a gente tem aqui a anjo de diversas aparências. Nós temos branco, negro, amarelo, oriental, o que vocês imaginar aqui tem. Mas não são assim, tá? Já vou avisando que não é assim, tá? Isso aqui é o que as religiões colocaram, né? A igreja colocou, assim. Mas a Bíblia mesmo mostra que os anjos são bem diferentes disso aqui. Eu vou mostrar, inclusive, as passagens da Bíblia, que fala que os anjos têm muitas asas, têm vários olhos, alguns têm aparência de animal e assim por diante. Porque na Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem de Deus. E Deus tem uma aparência humana, segundo a Bíblia. Agora, os anjos não têm uma aparência humana. Alguns deles têm aparência até de animais. Por isso, eu vou até mostrar para vocês aqui as passagens da Bíblia. Então vamos começar com Ezequiel. Com Ezequiel, para ficar mais fácil? Vamos lá. Eu sei que essa parte é maçante, tem muito texto aqui, eu vou ler rapidinho para vocês entenderem, para a gente poder avançar e eu poder mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar 3 tipos de anjo aqui, os ofaíns, os querubins e os serafins, que um designer, né, ele conseguiu montar, né, um engenheiro de design, ele conseguiu montar, segundo a Bíblia, como que seria a verdadeira imagem dos anjos, o mais próximo que ele conseguiu, né, baseando na Bíblia, nessas passagens aqui. Então vamos com vocês aqui rapidinho para a gente ver esse vídeo bacana aí. Bom, segundo a Bíblia, Ezequiel, capítulo 1, versículo 15 ao 21, vou mostrar para vocês que os anjos são bem diferentes. A Bíblia fala que eles são bem diferentes de nós, viu? Ó, e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. Ó, uma roda com 4 rostos. O aspecto das rodas é a obra delas. Era com uma cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda, ou seja, uma roda com 4 rostos, com roda dentro de outras rodas. Elas andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor, muitos olhos, e várias rodas, com vários rostos. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes na terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir. E eles iam para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, a alma vivente estava nas rodas. Então essas rodas são seres vivos. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se elas da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, rodas com vários olhos, com várias rodas entre rodas, com vários rostos. E essas rodas têm alma, ou seja, têm vida, são seres vivos. Ok? Temos um tipo de anjo aqui. Segundo tipo de anjo, vamos para os querubins. Segundo a Bíblia, Ezequiel, capítulo 1, versículo do 4 ao 10, agora vamos ver uma outra classe de anjos aqui. Que é esta aqui agora. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Tempestade é o quê? É uma chuva forte com relâmpagos, né? Eletricidade. Uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinham forma de homem, ou seja, humano, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Ó, 4 rostos e 4 asas. 4 cabeças, tá? Basicamente. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os pés de um bezerro, e reluziam como bronze polido, ou seja, pés de bezerro. 4 cabeças, 4 asas. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras.
Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, 4 tinham um rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Então veja, 4 rostos, sendo que um é de humano, um é de leão, um é de boi, touro e o outro é de águia. Enfim, para quem não sabe, tá, os querubins, para quem conhece a Bíblia, lembram que antigamente eles sacrificavam crianças no fogo para Baal? Se vocês prestarem atenção, Baal é citado muitas vezes ali, né, Moloque Baal, como querubim e tem aparência de touro, boi. Não sei se vocês perceberam com a semelhança aqui, tá? Enfim, com 4 asas. E vamos para a terceira descrição aqui, ou seja, tem anjos com aparência de animais aqui. Mas não são animais, são anjos. Enfim. E agora vamos para Isaías, que Isaías fala de um terceiro grupo aqui. Existem outros grupos, eu peguei os mais diferentes para vocês verem aqui, que são mais esquisitos. Que qualquer um que vê isso aqui vai falar que não é normal. Bom, segundo a Bíblia, em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, serafins, 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória, e as bases dos seus luminares moviam-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então, os serafins são anjos com 6 asas, serafim, o nome será, é calor, fogo, está relacionado a algo quente, ardente. Então, são anjos que possuem 6 asas, que brilham, é, louvam bastante ou cantam bastante e está relacionado com o fogo, tá? Então, como vocês podem ver, a Bíblia cita várias vezes que os anjos têm olhos, né? Muitos olhos. Então agora eu vou mostrar algumas imagens feitas pelo design, que ele leu a Bíblia e tentou reproduzir os anjos de acordo com a Bíblia. E ficou sensacional a reprodução aqui. E eu diria para vocês que eu teria medo de ver esses anjos. Por mais que eles são anjos, eu ficaria com medo. Vamos lá? Bom, esse que vocês estão vendo é o Ofaim, o primeiro que vimos. E fora que eles sempre são citados como seres muito grandes e que a gente é pequeno perto deles, né? Esse é um Ofaim, esse seria um anjo tipo Ofaim, com várias rodas, com olhos. Esse daí que vocês estão vendo seria um querubim, 4 rostos, ó, de homem, de touro, de leão e de águia atrás, 4 asas. Aqui tem uma pessoa, tá? Ó. E esse seria um serafim, segundo a Bíblia, anjo com 6 asas e com fogo. É que talvez não dê pra vocês verem, mas tem fogo aqui, ó, tem umas chamas aqui ardendo, ó. Agora mais uma coisa para vocês questionarem. Agora que vocês viram os anjos como são segundo a Bíblia, né? Foi o mais próximo que ele conseguiu fazer o design, né, para chegar ali na descrição da Bíblia. Agora pense uma coisa. Teve um tempo atrás, não faz muito tempo não. Aconteceu por alguns meses aí atrás. Pense uma coisa, por que a NASA, que é uma empresa que faz, uma organização, né, que faz pesquisa espacial, está chamando, e já chamou alguns pastores, padres, rabinos, né, e membros de várias religiões para explicarem para o mundo uma descoberta que fizeram fora do planeta. E por que eles também chamaram para falar que fizeram uma descoberta na Antártida? Alguém me explica, que até agora eu não entendi. Ou seja, eles descobriram alguma coisa que precisa chamar as religiões? Porque eles falaram que descobriram algo fora do planeta e algo na Antártida. E eles querem chamar alguns, eu não sei se já chamou ou querem chamar, para os pastores, padres e rabinos explicarem o que eles descobriram. Ou seja, o que eles descobriram? É uma interrogação. Tem algo estranho que está acontecendo na Antártida e fora do planeta.
ok? Então, pensem comigo. Por que uma NASA, que é uma organização de respeito, vai fazer algo assim? Se é mentira ou se é verdade? Eu acredito que deve ter verdade aqui, porque ela não ia fazer à toa, simplesmente assim, ok? Então, deve ter algum segredo aqui na Antártida, ok? Que fica bem perto de nós, inclusive da América do Sul, tá? Que a Antártida fica mais perto da América do Sul. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês, que vocês pensam, reflitam bastante, e nós vamos continuar nossa aula aí, ok? Então até mais, Deus abençoe, eu fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, falou!